Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Olá! Estou aqui com um querido amigo de longa data que não via há muito tempo, mas que as causas nos aproximou, né? Márcio Orlandi, do Pride Bank. Oi, Márcio. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, querido. Obrigada aí pelo seu tempo. Que isso, um prazer estar aqui. Poxa, a gente está gravando aqui meio-dia, horário de almoço do Márcio, eu interrompendo, mas a gente invade a agenda das pessoas quando elas podem e quando dá certo, né, Márcio? Sempre à disposição. Tá, obrigada. Bom, galera, vocês que estão ouvindo a gente, eu estou aqui com o Márcio para a gente falar de um tema assim, super bacana, que é a história de transformação da vida do Márcio. A gente tem que trazer os casos, as histórias reais de transformação e de mudança, cada um tem as suas histórias para contar, e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito inspirados aqui com a história do Márcio. Foi muito engraçado, Márcio, que eu estava conversando semana passada com um amigo nosso em comum, aí ele falou do seu nome, eu falei, nossa, estou doida para conversar com o Márcio, convidar ele para o meu programa. Aí ele mandou um WhatsApp para mim, assim, ó, o Márcio topou. Eu falei, nossa, que massa! E aí eu não perdi tempo, a gente marcou em menos de uma semana. Então, gratidão aqui, que eu sei que a sua vida também é atribulada, todos nós. Então, obrigada pelo seu tempo. Imagina. Márcio, conta aí pra gente, se apresenta, quem é o Márcio Orlandi, como é que você chegou na vida organizacional, como é que é a sua vida. Então, compartilha aí com a gente tudo que você achar que é interessante, que faça sentido. Vamos lá, Sandra. Eu costumo me apresentar assim, eu sou o Márcio Orlandi, tenho 51 anos de idade e sou um homem gay, mas eu melhor me descrevo como uma velha bicha nova. Por que eu falo de bicha nova? Porque, apesar dos 51 anos de idade, eu, na verdade, comecei a minha vida gay, modo de dizer, né? Aos 43 anos de idade. Foi a primeira vez que eu fiquei com um homem na minha vida. Não é incomum, não é uma coisa incomum, tem muita gente que passa por uma situação parecida, mas o fato é, eu comecei toda essa vida muito tarde, e então por isso eu uso essa brincadeira da velha bicha nova como forma de dizer, explicar, né? E isso tem muito a ver com essa transformação toda de vida, porque além de transformações de vida profissional, eu tive transformações da minha vida pessoal, obviamente, por ser hoje em dia um homem de 51 anos de idade, assumido, militante, que fala muito da causa LGBT, que defende a causa LGBT, ou LGBTI+, como eu prefiro falar, né, mas acabam falando LGBT por ser mais curto, e isso faz com que a minha história acaba sendo interessante para algumas pessoas, o fato de que eu me transformei tanto em tanto tempo, em tão pouco tempo, né? É verdade. Agora sim, um comentário à parte, você parece menos de 51, achei que você fosse bem mais jovem que eu, estou com 52, e eu acho, Márcio, que a gente tem na nossa vida várias vidas. Eu mesma, quando olho para trás, eu vejo várias Sandras em momentos importantes, e essas várias Sandras, grandes transformações. E aí, bacana ouvir que você está numa nova vida, né? Já praticamente 8 anos, 7 anos aí, de transformação, e o quanto que esse ressignificar também, numa idade de 43 anos, teve um outro sentido. Acho que a gente tem um momento certo, é um momento que a gente está pronto para fazer a virada. Conta para mim um pouco, conta para a gente, esse momento certo, esse entendimento de que era a hora, o que você se descobriu gay, foi uma coisa muito natural ou já vinha uma provocação interna muito grande? Não, eu acho que assim, é uma coisa que às vezes eu paro para pensar um pouco e entender melhor na minha vida, né? Eu acho que desde algum momento da adolescência ou da juventude, eu percebi que eu sentia assim, atração por homens. Então eu sabia de alguma maneira que eu sentia, mas eu vivia numa família e também numa sociedade onde isso era extremamente mal visto, né? E também no ambiente de trabalho, nós trabalhamos nas mesmas empresas, etc. Você está lá, você ouve uma piadinha sobre um colega, uma coisa assim, e eu nunca quis ser a pessoa alvo desse tipo de piada ou desse tipo de brincadeira. Então foi uma coisa que eu reprimi na minha vida. Embora eu soubesse que tinha atração, eu falei, eu nunca vou fazer isso. E eu sentia atração por mulheres também, então naquele momento eu me entendia talvez até bissexual, talvez me faltasse o vocabulário,
Mas eu falava, bom, eu vou ficar com mulheres, tá tudo bem na minha vida, etc. Vai ser assim que vai continuar. E aí o que acontece acabei seguindo na minha vida, né? Acabei vivendo uma vida normal, acabei casando, conhecendo a minha ex-esposa, que é sua amiga, a gente acabou casando, ficamos 15 anos juntos no todo, né? Quer dizer, 4 anos de namoro e 11 anos de casados. O casamento acabou por motivos totalmente não ligados a isso, acabou porque as duas pessoas foram se distanciando, né? Nós tínhamos diferentes objetivos de vida, nós tínhamos prioridades diferentes. Uma delas, por exemplo, minha, muito forte, sempre foi ter filhos e ela nunca quis. Por outro lado, tinha uma questão de carreira também, a gente tinha uma briga de carreira, né? Que às vezes acontece em casais, etc. E que também foi assim. Mas o fato os dois foram se afastando e um dia ela chegou para mim e falou, olha, não estou mais feliz, eu quero terminar, estou saindo, estou indo morar fora, e alugou um flat e saiu de casa. Isso é aberto, tá? Eu conto para todo mundo essa história, não nada, é tudo público, vamos dizer assim. E o que aconteceu foi que isso foi no finalzinho de 2012, ou seja, eu estava com 42 anos, quase 43, eu passei uns 3 meses muito mal, porque na minha cabeça eu tinha casado, aquela história da família católica, né? Tinha casado para morrer ao lado, para ter filhos e tudo mais. Então eu passei uns bons 3 meses sofrendo muito com aquilo, porque eu não me conformava. Eu achava que eu tinha que dar algum jeito, eu tinha que conseguir reverter isso, ou voltar, etc. Então foram 3 meses bastante ruins, mas 3 meses em que a gente acabou voltando a conversar no final desses 3 meses e numa conversa, num jantar entre os dois, ficou claro para mim, aí caiu a ficha, acabou mesmo. Acabou, não tem volta. E aí vem esse ponto da transformação. Eu falei, bom, aquela minha vida acabou, aquela minha vida de casado acabou, eu tenho que virar a página e tenho que ir para a minha outra vida, eu tenho que começar uma vida nova. E o que aconteceu nesse momento foi justamente o fato de que eu comecei a refletir sobre a questão de atração por homens, já estávamos daí em 2013, já era um ano, não tanto quanto agora, mas já era um ano quanto a questão ser gay, ser lésbica, ser trans nem tanto, mas lésbica, gay, já era uma coisa que falava-se um pouco mais, mostrava-se um pouco mais de direitos, e eu, com 43 anos de idade, executivo, aí eu estava... Coincidências da vida, né? A vida profissional também, eu falo que no meu caso sempre vem tudo em furacão, vem tudo de uma vez. Então, nesse mesmo período que eu me separei dela, eu tomei a decisão de sair da empresa em que eu estava, eu trabalhava naquela época na Natura, eu tinha terminado meus 13 anos de Accenture, que foi o período com você, depois eu passei 10 anos na Natura, na área de digital, cuidando de tudo que a Natura fazia no digital. Então, aquele meu ciclo de Natura estava acabando, ao mesmo tempo eu comecei a minha vida gay, comecei a viver assim, então tudo acontece meio que ao mesmo tempo, e aí o que aconteceu foi que eu falei, eu quero começar, eu quero ver como é que é isso, quero experimentar o que eu nunca experimentei na vida. Eu não tenho vergonha de falar as primeiras vezes, porque também tem uma coisa, né, quando você tem 43 anos de idade, nunca frequentou um meio gay, você nunca... conheceu não tem ninguém. Amigos quase gays, né? Não, eu tinha o meu único amigo sabidamente gay, mora em Los Angeles, mora há muitos anos em Los Angeles, e eu morria de medo de contar para ele, porque na verdade, mesmo que eu contasse, ele é uma fofoqueira gigantesca e ia sair contando para todo mundo. Então eu demorei para contar para ele. Mas a verdade é assim, eu me vi numa situação, falei, bom, eu quero ficar com um homem, eu quero experimentar isso, eu não sei como. Então, eu não tenho vergonha de dizer, as primeiras 3 vezes que eu fiquei com um homem foram com garotos de programa, que é uma decisão complicada, mas ao mesmo tempo eu falava, eu não vou a um bar, primeiro porque eu não sei onde tem um bar, mas eu não vou a um bar com medo de ser reconhecido. Eu não vou... eu nem sabia da existência de aplicativos na época, então eu não sabia muito o que fazer. A forma que eu encontrei foi procurar online algum garoto de programa, alguma coisa assim. Então, as 3 primeiras vezes foram assim. E o que eu percebi foram 2 coisas. Primeiro, que sim, eu gostei. Eu queria explorar mais esse meu lado. E, por outro lado, eu percebi que eu não queria continuar pagando. Não era esse o meu poder, né? Então, aí é que você começa realmente a pesquisar, a entender. Aí eu descobri os aplicativos que hoje em dia são tão conhecidos, né? Tanto os aplicativos de relacionamento gays, quanto os aplicativos héteros, como Tinder, etc. Descobri tudo eles, e foi assim que eu fui explorando.
E acho que também dei um pouco de sorte, porque logo nos primeiros 2, 3 meses, ou seja, as primeiras pessoas que eu já conheci o que virou meu primeiro namorado, que era um cara um pouco mais velho que eu. Então eu tinha 43, ele tinha 49 na época, que era uma pessoa também com bastante experiência, já tinha namorado outras pessoas, já tinha vivido fora do Brasil, e ele meio que foi meu professor de alguma maneira, de algum jeito ele me situou melhor dentro da comunidade LGBT. Porque é uma outra visão, né, Márcio? Exato. Precisa disso, né, desse apoio. Exato, mas ao mesmo tempo durou pouco, porque, por outro lado, eu sentia, e tudo isso acompanhado por análise, tá? Eu estava fazendo análise, eu conversava com o meu analista sempre bastante, e uma das coisas que eu percebia era que, apesar de começar muito tarde e ter a opção de ser o que a gente chama de um gay enrustido, aquele que fica dentro do armário pro resto da vida e que nunca vai contar para ninguém, e eu tinha discussões fortes com o meu analista nesse sentido, ele falava, Márcio, isso é uma coisa sua, você não precisa contar para ninguém, não é da conta de ninguém, ninguém precisa saber. E eu olhava para ele e falava, você não está me entendendo, eu sempre fui uma pessoa aberta, eu passei esses primeiros 2 anos da minha vida gay, eu passei mentindo para todo mundo, né? Meus pais me perguntavam onde eu fui, eu falava uma outra coisa. Eu chegava no trabalho, me perguntavam o que eu fiz, eu falava, eu sei com a minha namorada Marcela, quando na verdade era o Marcelo. Então, isso me incomodava horrores. Eu dizia, desde o primeiro momento, eu falava, eu não quero isso, eu quero ser abertamente eu em qualquer situação, em qualquer lugar. Eu só não estou pronto para isso ainda. É uma questão de tempo. Claro. Algumas coisas precisavam acontecer para que eu pudesse chegar a estar fortalecido a ponto de ser assumidamente gay em qualquer situação. Mas eu usei esse tempo justamente para ir me conhecendo, ir conhecendo a comunidade, fazendo amizades. Você faz o que a gente costuma dizer, uma segunda família, né? Você cria a sua família LGBT, que são as pessoas com quem você cria laços de amizade, que acabam sendo quase que substitutos de uma família. Eu tinha muito medo da minha família naquele momento, né? E aí o que me aconteceu foi que eu acabei terminando esse primeiro namoro até por causa disso, porque ficou claro para mim que, apesar dele ter sido muito, muito bom para mim no começo, aquele relacionamento, ele me limitaria, porque eu estava com uma pessoa que também não era, que era esse velho enrustido, né? Assim, ele não pretendia assumir em nenhuma situação, não era assumido para a família, não era assumido para trabalho, e nunca seria. Aquilo mostrou uma diferença nossa, e eu cheguei à conclusão, não faz sentido continuar esse relacionamento. E aí, obviamente, aí que eu fui conhecendo mais, conheci outras pessoas, namorei outras pessoas, etc. Aí vem o próximo furacão, né? O furacão de que eu estava nesse momento da decisão de sair da Natura, que era uma decisão muito difícil para mim, é uma empresa que eu amo, amo muito, muito. Mas uma empresa que parece muito aberta, não? Olha, tem seu altos e baixos. Eu posso contar uma história até bem triste de lá, porque eu acho que ela é importante como exemplo, e eu gosto de usá-la como exemplo. Vou até contar agora, acho que vale a pena. A Natura é uma empresa assim, ela tem ela tem alguns diretores que eu conheço que são LGBTs, homens e mulheres. Existe uma grande, obviamente, até por ser uma empresa de cosméticos, etc., existe uma grande porcentagem de pessoas que trabalham lá dentro que são abertamente LGBTs, mas eu trabalhava numa área mais complexa, eu trabalhava em TI, uma área mais difícil, uma área que em quase toda empresa é muito mais homofóbica. E mais do que tudo, eu acho que era mais medo meu do que qualquer coisa. De novo, tem a ver com aquele momento de fortalecimento próprio, né? Lembrando que até aquele momento eu não era assumido nem para a família e nem para exemplo, para minha ex-mulher, nem para amigos, nada. Então eu tinha muito medo do trabalho também. E aconteceu uma coisa muito ruim na Natura, que para mim é um exemplo que eu dou muito grande. Eu costumo falar desse exemplo toda a oportunidade que eu tenho, justamente porque eu acho que é onde eu consigo mostrar para as pessoas a importância de se olhar isso de uma outra maneira. O que aconteceu foi que eu estava um dia no trabalho, normal, uma amiga minha chegou e falou, eu tenho uma fofoca para te contar. Aquela velha história de rádio peão de empresa, né? E achando que ela ia me contar alguma coisa da empresa, etc., ela veio e falou, fulano de tal é gay. Na hora que ela me falou aquilo, eu levei um choque. Primeiro, assim, explicando quem é fulano de tal era um par meu, dentro da área de TI. Nós nos conhecíamos há 7 anos, era um bom amigo meu, a gente não era próximo fora da Natura, mas obviamente era um bom amigo meu. E eu tive 2 reações naquela hora que ela falou aquilo. A primeira foi eu gelei completamente, porque eu falei, mais cedo ou mais tarde essa fofoca vai ser sobre mim. Não está falando que é gay,
na Rádio Peão. Porque eu já tinha passado alguns momentos assustadores, tá? Por exemplo, ia a uma balada e ver uma pessoa da Natura, uma balada gay com um namorado e ver uma pessoa da Natura. Aí eu já entrava em pânico, tinha que ir atrás da pessoa no banheiro para dizer, olha... Combinar. Exato. E aconteceu umas 2, 3 vezes comigo, eu morria de medo desse tipo de situação, mas sempre fui muito respeitado, graças a Deus. Que bom. Aí o que aconteceu foi que eu gelei na hora que ela me falou isso, e depois eu ainda fiquei pensando nele, porque a gente se conhecia há 7 anos, e de fato, ele nunca tinha demonstrado nada. E eu me lembrei, a gente teve diversos jantares ou eventos da Natura em que a gente podia levar acompanhante ou coisa parecida, e ele nunca foi com ninguém, ele sempre foi sozinho, ele sempre foi muito discreto. E quando ela me falou aquilo, me caiu a ficha, talvez realmente ele seja. Mas na hora o que mais me assustou foi realmente o fato de que poderia ser comigo isso logo na sequência. Eu, para cortar o assunto, virei para ele e falei, que bom, tomara que ele esteja feliz, e cortei o assunto, porque eu acho que é o que se deve fazer, eu acho que a gente não deve dar força para fofoca, principalmente nesse tipo, quando você está falando de uma coisa pessoal. E o que aconteceu foi que uma semana depois eu tinha uma reunião com ele. Eu tinha já marcado uma reunião com ele, de outros assuntos do trabalho, nossas 2 equipes trabalhavam muito juntas, e aí eu marquei a reunião, cheguei na sala de reunião, tinha um cara da equipe dele, e ele não chegou, ele não tinha chegado ainda. Então sentamos lá, começamos a conversar, esperando ele chegar, 5 minutos, 10 minutos, nada dele, eu falei, pô, cadê o fulano? Né? E vira o funcionário dele para mim e fala assim, deve estar dando para algum caminhoneiro lá embaixo. Ai, não acredito. Eu te digo que esse foi o meu momento profissional mais difícil da minha vida, porque eu não sabia. Primeiro me veio o terror de novo, de um dia vão estar falando isso de mim, e aí é muito lamentável o que ele falou. Lamentável. E eu fiquei não combina. Não combina nem um pouco, né? E ao mesmo tempo eu fiquei com tanto medo de reagir, de falar alguma coisa e de sei lá, eu dar uma bronca no cara pelo que ele falou, coisa parecida, porque eu falei, eu vou me expor. Se eu fizer isso, eu vou me expor. Então, assim, eu carrego uma culpa até hoje de que naquele dia eu não tomei nenhuma ação. Eu podia ter ido ao RH, eu podia ter ido ao ouvidoria da empresa, e eu não fiz, porque eu fiquei com medo de me expor num momento porque eu não era assumido, e de repente, se eu fosse levar isso, iam desconfiar que eu também era. E olha, era teu ponto vulnerável, né? Era teu ponto vulnerável na hora. Exato. E o que aconteceu foi que o fulano, um mês depois, saiu da Natura, foi demitido. Eu até hoje não sei por quê. Até hoje o fulano... O fulano o gay. Ou que era gay. Não. E o outro ficou? Não, esse outro está lá até hoje e muito bem posicionado. É uma coisa que me dói muito. Sim. É uma coisa que me dói muito. Então, assim, eu carrego essa culpa até hoje de não ter feito nada, e eu gosto de contar essa história justamente porque quando alguém se diz aliado, porque essa história, se eu fosse assumidamente gay, aquele cara não teria falado isso na minha frente. Com certeza. Ele com certeza não teria falado. Mas ele falou, se ele falou para mim, ele deve ter falado para outros. Então eu gosto de contar essa história para dizer, se você se diz uma pessoa aliada da comunidade LGBT, você não pode deixar isso passar. Você não pode deixar isso, fazer algum tipo de comentário. Que eu não fiz, que hoje em dia eu não deixaria de fazer em hipótese nenhuma, em situação nenhuma, em qualquer situação, eu montaria um barraco ali. Mas o fato é que essa história ela me marcou bastante. E isso fez com que, nesse mesmo período, né, imagina, então, eu estava pensando em sair da Natura, aconteceu essa história com esse cara, eu ainda estava não assumido em todos os ambientes, tudo aquilo me pressionando, dizendo, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. E aí aconteceu o que eu esperava, o risco que eu corri o tempo todo. Né? Já era Réveillon de 2014 para 2015, eu fui a uma balada gay no Réveillon, passar o Réveillon com um namorado meu, e um cara me viu, me filmou e mandou no grupo de WhatsApp da minha ex-mulher e de todos os parentes dela. Era um primo dela. O primo dela me viu lá, beijando meu namorado, e resolveu que seria engraçadinho mandar no grupo de WhatsApp da família inteira dela um vídeo. Sem escrúpulos, né? Foi assim que 2 anos e 3 meses, mais ou menos, depois da minha separação, que a minha ex-mulher descobriu, e é óbvio que você pode imaginar que isso virou um problema. Nós estávamos separados, mas não divorciados há quase 2 anos e meio. Então aí veio um divórcio complicado, porque é difícil você explicar que focinho de porco não é tomada. Eu tive que sentar e explicar para ela, olha, eu nunca te traí antes, tudo isso começou depois, etc. Mas a relação ficou muito abalada naquele momento.
E isso fez, de novo, a história do turbilhão, né? Isso me fez. Eu saí da casa dela, no dia que ela me confrontou e ela contou tudo isso, eu fiquei 5 horas com ela conversando. Saí da casa dela e fui imediatamente para a casa dos meus pais. Eu falei, vou ter que contar para meus pais antes que ela conte, porque eu não sabia o que ela poderia fazer. Então, foi outra dificuldade. Eu te digo que foi o meu maior dia mais difícil da vida. Sentar meu pai e minha mãe. Aí eu estava com 45 anos de idade. Sentar meu pai e minha mãe na sala e dizer: olha, o negócio é o seguinte, eu sou gay, estou namorando, estou feliz, mas a minha ex-mulher descobriu, o divórcio vai começar agora de uma maneira complicada, eu quero que vocês saibam, etc. Eu não queria que ela contasse, eu queria que eu contasse para vocês. Então, e também nesse período estava acontecendo mais uma coisa, eu estava terminando aquele namoro e começando um outro que virou meu ex-marido de 4 anos. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu tomei a decisão de sair da Natura, eu tive que sair do armário correndo, eu estava indo para uma outra empresa, eu estava começando um relacionamento que foi o relacionamento mais sério que eu vivi até hoje. E eu digo, é nessas horas que a gente é posto à prova, né? A gente é posto à prova de ver como é que a gente vai sobreviver a isso. Então, só que foi muito bom para mim, porque, na verdade, uma vez que minha ex-mulher sabia e meus pais sabiam, não havia motivo nenhum para que ninguém mais soubesse. Eu já comecei na nova empresa, que era a Riot Games, uma empresa de videogame, a dona do League of Legends. Eu comecei na Riot Games como diretor do League of Legends e assumidamente gay para toda a equipe, em todas as situações. Que já é um outro, né? Um outro astral, né, Márcio? É completamente diferente. É completamente diferente. Você não precisa mentir na segunda-feira para dizer o que você fez, onde você foi. Eu tenho uma amiga, ela é ex-diretora de RH da Apple nos Estados Unidos. Foi depois trabalhar na Riot. E ela é uma mulher casada há mais de 30 anos com uma outra mulher de Trinidad e Tobago. Elas têm uma história muito em cima de vida, porque elas são lésbicas de São Francisco. Eu não sei se vocês sabem, mas lá em São Francisco, a parada gay é aberta por 500 mulheres lésbicas de Harley Davidson. E elas são duas dessas. Elas são duas das Dyson Bikes. Elas têm uma história com a comunidade LGBT muito grande, mas ela, a Antônia, não era assumida na Apple. E ela teve um ano em que ela teve uma revisão lá com o chefe dela, uma revisão anual, annual review com o chefe, ou a chefe dela, ela me disse, e ela me disse que a chefe chegou para ela e falou: olha, você não está indo bem na empresa. Era uma conversa difícil, e falou: e eu suspeito que isso é porque você, quando passa da porta, vira outra pessoa. Ela falou: quando você está fora, você é uma Antônia, aqui dentro você é outra, você deixa um pedaço de você lá fora, e isso não está te trazendo inteira para uma posição tão importante como uma posição de RH. Nossa, que forte isso, hein? Ela entendeu o recado, ela refletiu sobre aquilo e acabou se assumindo, virou uma diretora maravilhosa na Apple, depois foi para a Riot Games, virou diretora global da Riot Games, e por isso que a gente fez muita amizade. E tudo isso me inspirou muito, né? Assim, conhecê-la, ver essa história, etc. Então, a partir dali, eu sempre fui 100% assumido em todas as situações que eu estou presente, e mais do que isso, eu entendo que, estando numa posição de liderança, eu era diretor na Riot, ou em qualquer outro lugar depois, e me mostrando abertamente LGBT, eu inspiro outras pessoas ou mostro que sim, é possível crescer na carreira, é possível você conciliar uma vida LGBT com uma vida profissional. E olha, eu só tive louros com isso. Na própria Riot, e depois numa startup que eu trabalhei depois, me aconteceu várias vezes de outras pessoas irem me procurar, dizendo: olha, você é uma grande inspiração para mim, porque você, abertamente gay na liderança, mostra que isso é possível. Tanto que eu criei coragem, eu contei para o meu chefe que sou lésbica, eu já ouvi esse tipo de história várias vezes, né? Isso acendeu uma luzinha em mim de que a minha história tinha valor não só para mim, ela podia ajudar outras pessoas. E foi daí que nasceram 2 pequenos projetos que eu fiz, 2 primeiros, assim, 2 que foram, eu estava te contando, eu resolvi que eu queria escrever a minha história inteira. Então, existe um site chamado Projeto Draft, projetodraft.com, que fala justamente sobre transformações de vidas, etc., e eu fui convidado pelo dono do site, ou pelo criador do site, que é o Adriano Silva, perdão. Ele me pediu que escrevesse minha história, eu escrevi, e ao mesmo tempo também fui convidado para um canal do YouTube chamado Põe na Roda, para fazer um vídeo contando a minha história, mas ali eu estou com mais 2 pessoas, é toda intercalada a história dos 3.
e contei minha história lá, e isso me mostrou mais uma vez, olha que legal, porque muita gente me contactou, muita gente me contacta até hoje por causa da matéria e por causa do vídeo, me procurando, querendo conversar, dizendo que está passando por uma situação semelhante, ou que querem ajudar alguém que conhecem que está numa situação semelhante. Então, eu percebi ali o poder que a história tem, que contar a nossa história tem para ajudar outras pessoas. E eu poderia aqui contar, enumerar várias histórias engraçadas que aconteceram com isso. E aí tem o meu... Você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode falar. Não, tá. Pode falar. Não. Aí aconteceu uma terceira coisa interessante, que olha como as coisas vão evoluindo, né? Então eu já, naquele momento, já era assumidamente gay, já apareci em um monte de lugar. Tenho até a vergonha, já apareci no programa da Luciana Gimenez também. Ali foi um negócio meio arriscado. Mas a causa foi boa. Mas a causa foi boa. Foi boa. Foi boa também. Foi um pouco arriscado, porque muita gente me dizia, olha, você vai se meter numa encrenca, ali o negócio é um pouco mais complicado. Mas não, foi bem. Foi bastante bem. Que bom. E o que aconteceu foi que, nesse meio tempo, um amigo meu, que é um ex-diretor de RH da Unilever, também gay, bem assumido, e que trabalha ele tem uma consultoria própria de diversidade e inclusão, ele me procurou falando, eu tô com uma série de projetos em empresas, ajudando empresas a criarem seus comitês de diversidade e inclusão, tanto LGBT, quanto negros, quanto mulheres, etc., eu ajudo a criar políticas, ajudo a um monte de coisa, mas quando eu converso pela empresa, eu percebo que tem pessoas que eu sei que são LGBTs naquela empresa e que não se juntam ao grupo. E aí eu fui perguntar para essas pessoas por que não. E ele falou, olha, a maioria das pessoas respondiam para ele a mesma coisa, falou, eu sei que tem lá o grupo LGBT, tem um sponsor, tem isso, tem aquilo, mas eu não me sinto à vontade assim, porque eu tenho medo do meu chefe, o meu chefe ele faz uns comentários meio homofóbicos, eu tenho medo de perder meu emprego, ou de não conseguir uma promoção, ou coisa parecida. Bom, dessa conversa desse meu amigo comigo e com mais umas outras pessoas, nasceu o Caneca na Mesa, que é um coletivo, eu não estou com a caneca aqui fácil, mas é um coletivo, e ele tem o nome Caneca na Mesa, porque o nosso símbolo é uma caneca com um arco-íris desenhado. E a pergunta que a gente faz para as pessoas é, você usaria essa caneca na sua mesa de trabalho? Quando a pessoa responde sim, aparentemente está tudo bem. Quando a pessoa responde não, a gente vai para por que não? Aí vem essas perguntas, essas respostas. Eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de virar fofoca, eu tenho medo de ser... de não ser considerado por uma promoção ou coisa parecida. Então, o Caneca na Mesa, ele é um coletivo, ele ainda não é uma ONG, mas ele é um coletivo LGBTI+, focado em ajudar profissionais LGBTs a se fortalecerem. Então, a gente não está olhando para a empresa, a gente está olhando para as pessoas. Como é que eu fortaleço uma empresa, uma pessoa, a se sentir melhor, ou, de repente, até a tomar a decisão de sair do ambiente onde ela está? Como é que eu compartilho histórias positivas e negativas? Nós temos várias pessoas, o Caneca na Mesa tem mais de 100 pessoas hoje em dia. Como é que eu compartilho histórias boas para que as pessoas possam ver, eu contei e foi tudo bem, eu contei e foi difícil por um tempo, mas melhorou. O nosso foco sempre é trabalho, mas é óbvio que as pessoas vêm com problemas familiares, vêm com várias outras coisas na história, né? E nós temos lá CFOs, temos analistas dos mais básicos, nós temos enfermeiros, enfermeiras, a gente tem tudo, temos pessoas lésbicas, gays, trans, bi, todas as variedades, não binários, a gente tem um monte de gente lá que se apresenta. Para a gente é uma delícia, porque, primeiro, conhecer pessoas e conhecer diversidade é sempre delicioso, né? Mas ajudá-las, aquilo virou um networking de vagas, de oportunidades. Já aconteceu situações, por exemplo, de uma pessoa estar passando por uma situação muito ruim na empresa em que ela estava, inclusive é uma amiga minha que é uma menina trans, e que por ter uma alta passibilidade, ou seja, por não ser uma pessoa que aparenta ser trans, né, ela tomou a decisão de, no penúltimo emprego dela, não contar nem para o RH que ela era trans. Ela entrou na empresa já como mulher, apresentou a documentação como mulher e não falou que era uma pessoa trans, ninguém perguntou, ela não falou nada. Ela estava super feliz, ela falou, agora eu me encontrei, estou num lugar legal, não vou me ser maltratada. Depois começou a aparecer um monte de fofoca lá, começou a aparecer na intranet coisa, tem um traveco ainda no banheiro.
e ela não sabia como lidar com essa situação. Então, o Caneca na Mesa ajudou. Ela foi para o grupo do WhatsApp do Caneca na Mesa, contou a história e falou: o que vocês me acham que eu devo fazer? Eu devo ir atrás do RH, eu devo ir atrás do meu chefe é novo, acabou de mudar, vou atrás do meu chefe velho. Então, assim, é um grupo muito fechadinho, mas um grupo muito gostoso, porque a gente se ajuda. Sempre que tem alguma situação, sempre que tem alguma coisa, a gente conversa, bate muito papo e traz as experiências de todo mundo para ajudá-las. Né? Com certeza. E isso foi, assim, vamos dizer, a materialização daquilo que eu queria fazer, que eu fazia pessoalmente, agora de uma maneira um pouquinho mais profissional. O Caneca na Mesa tem esse papel. Nós fazemos reuniões mensais. O site é o site não, né? O Instagram é @caneca na mesa. E lá a gente divulga as nossas reuniões, que agora durante a pandemia estão sendo todas por Zoom, mas a gente facilita, exatamente. Assim, inclusive fez com que o Caneca na Mesa virasse interestadual, porque até agora a gente só era de São Paulo, né? Agora a gente tem em Bahia, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, estão aparecendo pessoas de outros estados, está sendo muito bom. A dificuldade vai ser quando a gente voltar para o físico, como é que a gente mantém um misto de físico e remoto, né? Mas o Caneca, para mim, talvez uma das grandes realizações. Eu não sou o dono da ideia, o dono da ideia é o Mauro, meu amigo que começou com a história, mas eu sou um dos cofundadores dele, né? E aí vem talvez... Fala, perdão. Pode falar, pode falar. Não, isso, né, Márcio, é um exemplo claro de como a tua experiência ajuda outros, né? E até você estava falando aqui, eu estava lembrando de você, porque eu te conheci antes dessa sua nova versão. Você conheceu na pré-história. Na pré-história. E você sempre foi um cara muito talentoso. E aí, esse talento e essa força, você sempre passou, né? Essa força, esse jeito de ser uma pessoa muito firme nas suas convicções, um cara muito inteligente. Eu imagino que esse teu talento te dá fortaleza para segurar a onda e para enfrentar os problemas. Eu imagino que uma pessoa não tão resolvida profissionalmente, não tão reconhecida, se sinta um pouco mais frágil nesse momento, porque você já tinha suas conquistas, né, profissionais. Exato. Por mais que tenha a questão pessoal, que você ainda estava descobrindo, profissionalmente você era um cara realizado, disputado a tapas, eu lembro disso, por projetos, por pessoas, era tido, tinha um rótulo, e na época a gente tinha muito esse modelo de avaliação, tinha um rótulo de talento, e fazia jus a esse rótulo. Então, isso já trazia uma segurança de um lugar de fala como profissional, que eu tenho certeza, conhecendo um pouquinho de você, te ajudou nessa descoberta, nesse posicionamento. Agora, as pessoas que estão no início de carreira, ou as pessoas ainda que não estão realizadas, até porque não conseguiram na carreira, como você colocou, mostrar o máximo do seu potencial, por uma questão até pessoal, talvez tenham mais dificuldade de se posicionar e se defender, né? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, Sandra, primeiro tem a velha história da gente entender as nossas prioridades e até onde a gente quer chegar, né? Então, duas coisas que eu costumo dizer primeiro, você não tem que botar a sua vida em risco em nenhum momento desnecessariamente. Às vezes você não tem escolha. Vamos pensar na pessoa trans. O homem gay, a mulher lésbica, a pessoa bi, eles podem, até um certo momento, ou de algum jeito, conseguem esconder aquilo, ou negar, ou coisa parecida. Mas a pessoa trans não consegue negar, principalmente dependendo da passabilidade dela. É muito difícil para a pessoa trans viver uma vida. A gente conhece pessoas trans, as mesmas pessoas, inclusive, né? A gente sabe o quão difícil, o quão sofrido é para essas pessoas se negarem e o quanto isso maltrata elas internamente. Então, uma das coisas que eu sempre digo primeiro, você não deve fazer nada, nenhum risco desnecessário. Você tem que entender o balanço de risco e de qualidade de vida, de quanto você precisa andar. E uma outra coisa que eu costumo dizer é que, assim, como é que eu vou chamar? O percurso entre você um dia perceber eu sou diferente da norma, né? Eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou trans, eu sou bissexual, eu sou não binário, eu sou intersexo, talvez diferente porque é uma questão mais de nascença, mas qualquer uma das outras letras é uma coisa que você percebe naquele primeiro momento e você fala... A primeira coisa que você vai fazer, o primeiro estágio é você dizer eu sou. E esse eu sou tem muito a ver com você conseguir olhar no espelho e dizer eu sou gay, eu sou lésbica. Eu demorei muito para conseguir olhar no espelho, me olhar no olho no espelho e dizer você é gay.
Eu demorei para entender. Esse é o primeiro passinho aqui de uma estrada gigantesca que a gente vai correr. Essa estrada, ela vai passando por um monte de coisa, assumir para amigos, assumir no trabalho, assumir na família, e ela é torta, cada um faz esse caminho completamente diferente. Alguns eu levei 2 anos para fazer essa estrada inteira, é uma das coisas que as pessoas me dizem que é muito diferente. Eu, em 2 anos, entre me olhar no espelho e sair falando para todo mundo, eu levei 2 anos para trilhar todo esse caminho. Tem gente que demora a vida inteira, tem gente que toma a decisão de parar no meio, tem gente que fala, não, eu nunca vou contar para minha família, eu moro longe dela, eles não vão saber. Eu tenho amigas que, por exemplo, moram juntas, um casal de lésbicas que moram juntas, uma delas é de Belém do Pará. Quando os pais vêm visitar, a mulher dela tem que ir dormir na casa dos pais, porque os pais não podem sonhar que ela tem uma mulher, e elas estão juntas há 10 anos. Então, assim, cada um sabe até onde quer chegar, e cada um sabe até onde esse balanço de dor e viver a verdade é aceitável. O que eu posso dizer de experiência pessoal é que, uma vez que você cria coragem, o primeiro momento é horroroso, foi horroroso com os meus pais, eu não comentei isso, mas foi muito difícil, especialmente com a minha mãe no primeiro momento, com meu pai não tanto, mas com a minha mãe foi, mas o tempo curou, o tempo resolveu, ela percebeu que eu continuava sendo o mesmo Márcio, com os mesmos valores, com as mesmas responsabilidades, etc., que namorava um homem, e hoje em dia é muito tranquilo, eles conhecem meus namorados, já levei para viajar junto, etc., então hoje em dia eu vivo uma vida muito melhor. Sei que ainda não é um normal para eles, mas é alguma coisa que eles aceitam, e que eles aceitam o filho que eles amam. E isso me dá muito mais força. Mas eu entendo que as pessoas... Oi. Você entende que as pessoas... Eu entendo que as pessoas trilham esse caminho de forma diferente, cada um de um jeito. Eu me reconheço como uma pessoa extremamente privilegiada, talvez um pouco por essa força que você falou, eu também não dou muito espaço, né? Eu já tive situações, já chegaram no meu ouvido situações de pessoas em empresas que falaram mal de mim, do tipo, eu não gosto de fazer reunião com o Márcio porque ele é abertamente gay, ele joga isso na cara de todo mundo. Já tive algumas situações assim, mas isso não me afeta mais, assim, não me dói mais. Também não me doem apelidos, não me doem me xingar de absolutamente nada, sou mesmo, é isso mesmo, sou bichinha, sou viado, sou tudo, sabe, isso não dói mais porque não, sou, né? Esse sou eu, goste ou não goste. Agora, eu sei que é difícil para as pessoas, eu percebo isso no Caneca na Mesa constantemente, e o que a gente tenta é justamente mostrar isso, que cada um tem o seu tempo, cada um tem seu caminho, mas o mais importante, e aí eu volto naquilo que eu falei lá atrás, que é a história da família LGBT, muitas vezes o que salva a gente é a nossa família LGBT, porque se a gente em algum momento for recusado pela família, ou por amigos, ou no trabalho, ou coisa parecida, aquela família vai estar do teu lado sempre. Isso é fantástico, né, Márcio? E, na verdade, é aquela música do Caetano Veloso, né? Todo mundo quer saber com quem você se deita. É a Alexa? É a Alexa participando? Minha Alexa começou aqui. Também tenho a Alexa aqui em casa. Às vezes elas entram na conversa. Mas, só porque eu falei o nome dela. Mas, na verdade, é aquela música do Caetano Veloso. Todo mundo quer saber com quem você se deita. Quando, na verdade, não deveria interessar ninguém se eu sou hétero, se eu sou homossexual, se eu sou gay, o que eu sou. Porque, assim, na verdade, eu sou a Sandra e a minha vida pessoal, a minha vida sexual, a minha vida, né, privada é minha. Agora, é fato que eu acho que... E eu tenho muitos amigos gays e... na verdade, eu fui criada num ambiente de convívio com várias pessoas gays. Meus pais sempre tiveram amigos gays, casais que frequentavam a nossa casa. Isso eu tenho, assim, de gratidão, sabe? A gente viveu em outra época, em outra história, e naquela época era bem preconceituoso. A minha mãe, por ser separada, com 24 anos, do meu pai biológico, que casou com outro pai, que foi o pai que me criou, ela viveu um super preconceito. Eu era filha da desquitada. Então, na rua... tinha mães que não deixavam as filhas brincarem com a gente, porque nós éramos filhas da desquitada. Então, assim, uma coisa meio surreal, mas vamos combinar, tem 50 anos quase atrás, né? Vamos dar um desconto. Um desconto. Mas o fato é que a gente está falando do talento, a gente está falando das pessoas, e as pessoas têm o direito de escolher a própria vida. Com tudo que eu vejo muito no trabalho, às vezes as pessoas no trabalho querem se assumir, precisam, né, se sentem assim num momento oportuno,
e a empresa até quer fazer seus programas para ajudar, porque entende bem o que você colocou, das pessoas serem o que elas são em qualquer momento, mas às vezes em casa ela não está preparada. Então, não é uma barreira só, são várias barreiras, São né? várias. E nem sempre as eu digo pessoas... que às vezes você tem que sair do armário todo dia. Pois Ele ainda é, sai do armário. é. E eu tenho um amigo que é o Ramon Jules, da KPMG, ele é líder até de um grupo bem bacana na KPMG de diversidade, e ele uma vez dando palestra para a gente, ele falou, às vezes eu não posso sair na rua de mãos dadas com quem eu amo. Nossa, isso para mim foi uma apunhalada nas costas, uma facada, porque assim, você não poder demonstrar o seu carinho pelas pessoas que você ama em público é um nível realmente de falta de evolução, eu acho, de desenvolvimento que a gente tem. Agora, eu vejo também nas gerações mais novas, as minhas filhas de 14 anos, outros grupos muito mais evoluídos. É uma percepção falsa minha ou você realmente tem visto que as novas gerações têm um novo ambiente, que as coisas estão mudando do ponto de vista de preconceito? Não, é totalmente verdadeira. Eu concordo muito com você. É óbvio que existem sempre aqueles pockets que ainda não estão assim, mas de uma maneira geral, a geração que vem vindo aí, que está com 14, com 15 anos, até um pouco mais a mais velha, já pensam completamente diferentes. Para eles, já tudo isso é muito bem desconstruído, né? Com todos os empecilhos que o Brasil tem, como, por exemplo, a proibição de educação sexual nas escolas, outras coisas, etc., ainda assim, essa percepção vem vindo para a criançada, ela vem vindo muito mais preparada. O meu afilhado, que eu comentei mais cedo com você, a irmã dele, um dia, chegou para a mãe e falou, mãe, o tio El, que era o meu ex-marido, né, ele é namorado do tio Márcio, né? Assim, ela tinha 12 anos, ela perguntou. E a mãe, na hora, virou para ela e falou: eu não vou mentir, né? Virou e falou assim: é sim. Ela falou: tá, tudo bem. Para ela foi assim: ela só queria saber, só queria matar a curiosidade. Então, é uma geração que vem muito mais preparada, vem muito menos carregada. Se for pensar, é a mesma coisa que a diferença da nossa geração para dos nossos avós com relação ao racismo, né? Sim. E talvez até pior ainda no passado, etc. Eu lembro da minha avó. A minha avó era extremamente racista, verdade, era a realidade dela, ela nasceu no século retrasado, né? Meu bisavô... Ela aprendeu. Não aprendeu, e a gente já veio diferente, já veio melhor. Óbvio que a nossa geração ainda tem muita gente racista, tem. Então essa geração aqui também ainda, talvez ainda tenha muita gente homofóbica, ainda tenha muita gente transfóbica, etc. Mas ela já é um passo adiante gigantesco, e eu espero que as próximas sejam muito mais, e isso vai mudando até um ponto em que seja realmente tratado como deve ser. Não é da conta de ninguém, e é normal. Se a pessoa quer ou não quer ficar com esse, com aquele, com todos. E existe mais uma característica, eu não sei se você já ouviu falar na escala de Kinsey. Sim. A escala de Kinsey é uma escala de sexualidade, né? Em que ela tenta justamente dizer de que a sexualidade não é um ou outro, não é assim, ou eu sou gay ou eu sou hétero. As pessoas estão no meio do caminho, né? Por isso existe o bissexual, que é quem está no meio dessa escala, que fica igualmente com homens e mulheres. Mas você tem aqueles que ficam eventualmente com homens ou que ficam eventualmente com mulheres. Então, tudo isso eu acho que saber sobre isso, normalizar isso, e o tempo é que vai fazer com que isso seja aceito. E outra coisa é a luta. Não dá para deixar de lutar. Então, coletivos como o Caneca, como diversas centenas de ONGs no Brasil que brigam por isso, as empresas se posicionando, isso é a coisa mais linda. Apesar do momento político que a gente vive ser contrário a isso, as empresas estão se posicionando cada vez mais. Ontem a gente começou o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT. Extremamente importante. É importante lembrar, junho não é o único mês, a gente tem que ter orgulho todo mês. Todo dia. Mas todo junho dia. é a hora de festejar, é a hora de falar mais fortemente. O resto do ano tem que continuar falando, não pode abandonar a luta. Mas o mês de junho é um mês para a gente fazer barulho com isso. Só agora, hoje já é dia 2, hoje ainda é dia 2, eu já ouvi tanto apoio de tanta empresa, de tanta coisa. A gente sabe que em algumas delas é puramente mercadológico, e para outras não, é algo mais sério, mas já é importante. Tudo mesmo bem, que seja por interesse. Eu falo isso para os executivos, né? Que seja por interesse financeiro, que seja por interesse de mercado, mas que as empresas apoiem
Exato. E aí tem uma chamada muita de inovação, né, Márcio? E a transformação vem depois. Então, hoje, a gente... Né? Só de começar um movimento desses, a empresa já botou a discussão acontecendo, e isso vai crescendo. E aí, se esse ano foi mercadológico, talvez ano que vem já tenha alguma coisa interna, o outro tem mais e mais e mais. Exatamente. E as empresas perceberam que para inovar você precisa ter mindset diferente. Para ter mindset diferente, você tem que ter todas as tribos. Então, que não seja por uma ideologia ou por realmente valorizar o ser humano, que seja por interesse no seu negócio. Mas, no final, todo mundo está ganhando. Agora, o que a gente não pode tolerar realmente são comportamentos homofóbicos, são desrespeito ao elemento humano, né? Isso realmente eu acho que é uma coisa que a gente tem que brigar cada vez mais. Do ponto de vista de mudança, Márcio, que conselho você dá para as pessoas que estão... É difícil, né? De novo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento. Mas talvez para quem está nesse momento pensando que quer ter a sua realidade, sua individualidade aberta e também não se cercear tanto com a sociedade, mas ainda teme, o que você falaria para essas pessoas? Acho que são as duas coisas que deram certo para mim. Em primeiro lugar, se fortaleça, se conheça. A terapia ajuda muito, né, que você falou, né? Ajuda muito, Se fortaleça, sinta que isso realmente é alguma coisa que você já se sente forte, preparado. Se aquela história que eu te contei da pessoa que me filmou tivesse acontecido 2 meses antes, eu não estava fortalecido, eu não sei como teria sido a minha reação e como é que teria sido o desdobrar de tudo aquilo. Como ela aconteceu no momento em que eu já me sentia fortalecido, para mim foi muito... No final foi bom. Apesar do cara ter sido um idiota por ter me filmado e tudo mais, por outro lado, ele me ajudou muito. Não era a intenção dele, mas ele me ajudou. Foi um empurrão. Foi um empurrão. Doeu, mas foi um empurrão. Exato. Então, assim, primeiro, se fortaleça. Segundo, encontra essa rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser uma ONG, pode ser a sua família LGBT, pode ser um melhor amigo, pode ser qualquer outra pessoa, mas encontra. Porque, principalmente para os caras mais velhos como eu, muitos acabam entrando nessa de eu não vou sair do armário, eu vou ficar aqui, eu sou... A gente tem uma palavra para isso, é o discreto fora do meio. A pessoa que até nos próprios aplicativos, a pessoa às vezes coloca lá, sou discreto fora do meio. Basicamente o que ele está dizendo eu só quero transar, mas eu não sou assumido, não vem falar nada, não chegue aqui sendo afeminado, que eu não quero ser visto do lado de um afeminado, ou coisa parecida. Não seja isso. Em primeiro lugar, não seja isso. Não seja essa pessoa, abre a sua cabeça, vai conhecer mais pessoas, vai conhecer a diferença, aprenda com essas pessoas, porque isso vai te ajudar também no fortalecimento e vai te criar essa rede de apoio, pessoas a quem você vai poder recorrer numa hora de dúvida, numa hora de medo, numa hora de sei lá, de insegurança, ou numa hora em que você quer compartilhar uma coisa boa que estiver acontecendo. Poxa, o meu primeiro namorado eu não podia contar para ninguém que eu estava namorando. É horrível você não ter ninguém para falar, olha, eu estou namorando, estou feliz, estou apaixonado. Fizemos isso semana, eu não tinha isso, eu não tive isso por muito tempo. Então é importante criar essa rede. E aí as coisas vão andar. Então são as minhas 2 dicas. Primeiro, se fortaleça, se conheça, se permita, e nesse se permitir, faça com que você crie essa sua rede de apoio, esse grupo de pessoas. Não fique intocado no armário, porque é o pior lugar para você viver. Eu garanto que é o pior lugar para viver. É só sofrimento, né? Ô, Márcio, querido, eu ficaria aqui horas conversando com você, depois eu vou marcar um papo nosso, eu tenho esse privilégio, porque eu te conheço, aí eu consigo ter você. Quando quiser. Mas 2 perguntinhas importantes. Uma pergunta é, qual a única constante para você? Qual a única certeza? Porque o nosso programa aqui é o programa A Única Certeza, né? Qual a sua única certeza? Olha, você já tinha me avisado que você ia fazer essa pergunta, eu fiquei pensando. Eu acho que assim, o que eu aprendi até agora é que a minha única certeza é que tudo vai mudar. Vira e mexe, vem aquele furacão na minha vida, e eu acho que vão vir mais furacões na minha vida. Eu não sei em que forma, não sei com que intensidade, mas eu acho que não dá. No final, o que significa a gente não pode ficar parado, porque mais cedo ou mais tarde vai vir um novo furacão, vai vir um arrastão no pé, etc. E isso vai poder andar. E no final das contas,
Isso é mais importante. Você tem que estar preparado para isso, tem que estar fortalecido. E essa mudança que faz a gente crescer, né, Márcio? Dói na hora, mas quando a gente olha para trás, dá um orgulho quando a gente consegue fazer essa nossa virada, quando a gente persegue o nosso caminho, né? Então, Exato. super bacana. E eu, assim, até mais porque te conheço já de muito tempo, a tua história é muito bonita. Diz que eu falei, eu quero conversar com o Márcio, quero trazer ele para o meu programa, eu trago pessoas que eu admiro, eu trago histórias bonitas que inspiram, não são histórias bonitas que foram histórias fáceis, são histórias bonitas porque trazem um conteúdo, porque trazem aí uma inspiração muito grande. Então, a tua história, com certeza, e a gente vive, né? Eu tenho formação em psicologia, eu vivi na mesma empresa que você, por mais que a empresa seja muito hoje incrível e até evoluída em vários temas de respeito ao ser humano, a gente está lidando com as pessoas, né? E as pessoas têm os vieses. E você é um cara de tecnologia, ainda por cima, sabe que por mais que a tecnologia queira ser inclusiva, ainda tem o viés do ser humano branco, né? Hétero, casado, sim, e blá, e blá. Então você sabe bem desse impacto. E, Márcio, para quem não tem esse privilégio de chegar perto de você, de ter um papo com você como eu, como é que as pessoas te acham aí nas redes? Como é que elas podem te seguir? Não, eu quero falar disso, eu esqueci de falar, quer dizer, eu deixei no finalzinho para a gente falar do Pride Bank um pouquinho. Tem que falar do Pride. Aproveitar a importância, né, o momento. Com certeza. Então, vamos lá. Eu não comentei, mas é o meu último projeto, a última coisa que eu estou fazendo, e espero que seja meu último emprego, porque é de verdade aquilo que hoje em dia você só tem 51, cara. Você só tem 51, não vai ter último, mas não. Esse é meu projeto de vida. Esse eu não chamo mais de emprego, eu chamo de missão, né? Eu sou o fundador e um dos sócios e o presidente do Pride Bank. Pride Bank é um banco digital, assim como o Nubank, como o Banco Original e tantos outros bancos digitais que existem no Brasil. O Pride Bank é um banco digital com cartão de crédito, com maquininha, com conta corrente, etc., e com mais produtos no futuro, mas ele é focado na comunidade LGBTI+. O que eu quero dizer com isso? Ele não é exclusivo, ele é aberto a todos, todas e todes que queiram ser correntistas ou priders, como a gente chama do Pride Bank, mas o grande foco dele, obviamente, é a comunidade LGBTI+. Por quê? Porque a gente olha para ela por 3 ângulos. O primeiro ângulo é provendo produtos e serviços bancários e financeiros, etc., para a comunidade. Então, o nosso cartão de crédito é um cartão de crédito, vou até mostrar que ele está aqui do meu lado, aproveitar. Ele é um cartão de crédito. Eu entrei no site, eu fiquei com essa dúvida se eu poderia abrir uma conta ou se era realmente exclusivo. Pode, não é exclusivo. Qualquer pessoa pode abrir. Nós temos esse modelo, nós temos este modelo de cartão de crédito. Ai, que lindo! Nós temos esse aqui, que é a bandeira trans. Nós temos esse outro. São 4 modelos de cartão. E o nosso cartão de crédito tem uma característica que é nós não questionamos o nome que a pessoa quer colocar no cartão. Então, se ela quer colocar o nome social, se ela ainda não tem o nome retificado, não faz diferença. É a própria pessoa, ao solicitar o cartão, que escreve o nome que ela quer que apareça no cartão. Isso é uma forma da gente prover produtos e serviços que são pensados para a comunidade. E foi baseado é um mega avanço, né? Exato. É um mega avanço do CPF, né? Nós fizemos uma pesquisa antes de lançar o banco para entender a insatisfação da comunidade LGBT com bancos, a questão do atendimento, de você poder ser atendido pelo pronome correto, de você ser tratado bem, o medo de ir a uma agência e ser maltratado por ser LGBT. Existe uma série de coisas que a gente quer atingir nessa nossa visão, primeiro olhando para o Prider, para o correntista. Segundo, o Pride Bank devolve 5% da sua receita bruta, não é nem do lucro, 5% da receita bruta do Pride Bank é doado para o Instituto Pride, que distribui para causas e coletivos. Então, ONGs, coletivos, iniciativas LGBT recebem dinheiro para ajudarem com as suas causas, seja ela ajudar pessoas trans que estão morando debaixo da ponte, seja ajudar crianças que foram expulsas de casas por ser LGBT, seja da educação. Eu vi, são várias, tinha mais de 6 que eu dei uma passeada nós lá temos, na Nós temos, nesse momento, 5 ONGs escolhidas para serem as apoiadas, mas, óbvio, enquanto o banco cresce, né, conforme ele vai crescendo, a gente vai aumentar o número, a gente quer ter centenas, se não milhares,
de ONGs e coletivos apoiados pelo Pride Bank. E o nosso terceiro foco é a cultura, entretenimento e esportes. Então, nós queremos ser patrocinadores de cultura LGBT, esporte LGBT e entretenimento LGBT. Então, shows, eventos, cinema, teatro, liga gay de futebol, liga lésbica de handball, todo lugar em que o Pride Bank possa estar como um patrocinador e ajudando a causa, nesse sentido a gente quer fazer. Então, essa é a minha vida hoje em dia, assim, para falar direitinho. Hoje em dia, eu sou 100% dedicado ao Pride Bank, é isso que eu quero fazer e é isso que é o meu trabalho. E por causa disso, eu acabo aparecendo em um monte de lugar. Meu Instagram e minha vida inteira são abertos. Eu no Instagram estou como Márcio Orlandi, tudo junto. Então, @Márcio Orlandi. E no Facebook também, mas acho que o Instagram é o melhor lugar para me procurar, é o lugar mais fácil. A galera mais jovem agora é Instagram, né? Coisa de... Exato. Já ficou esse preconceito, né, com a gente, que é mais depois de 50. Não, mas maravilhoso. Eu acho também, e Márcio, você faz palestra também em empresas, você está aberto a esse tipo de convite? Eu sou muito convidado para isso e eu adoro fazer. Eu vou com o maior prazer do mundo. Sempre que eu tenho uma chance, eu quero levar a minha história, quero levar a minha experiência e um pouco também das coisas ruins que eu passei, que acho que são importantes das pessoas entenderem, né? Com certeza, eu acho que trazer você para falar, a gente criar esse lugar de fala, gera discussão, gera o amadurecimento. Porque, na verdade, no final do dia, você trouxe muito bem o racismo aí com a sua avó, mas são coisas que a gente aprende, né? Então, você vê que a criança, né, pequenininha, ela não tem preconceito, ela não tem distinção de sexo, de raça, de credo. Quem ensina essa criança somos nós, pais e mães. Exato. Então, eu acho que aí está o exercício da gente. Eu sempre cito o Carlos Melo do INSPER, não sei se você conhece, é um cientista político super querido. Ele fala que a gente tem que deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas filhos melhores para o nosso mundo. Então, se ainda existe o preconceito, se ainda existe comportamento nocivo, como alguns até que você trouxe aí, até sem rancor, é porque nós ensinamos. Então, a responsabilidade é nossa de mudar o mundo. De mudar isso. De transformar. Então, querido, assim, gratidão pelo teu tempo, eu super te explorei aqui. Obrigada por esse papo tão gostoso, pelo aprendizado. Conte comigo também, eu sou uma pessoa... Infelizmente, esse ano não tem nem mais de novo a Parada Gay, ano passado também não, eu sempre frequento. Eu também sou uma pessoa também que sou aliada de verdade e me sinto nessa responsabilidade daquela cena que você falou, de falar, não, na minha frente eu não quero esse tipo de comentário, não é isso que eu acredito, e realmente, se cada um fizer o seu pedaço, dentro da sua crença, dentro do teu papel de aliado, em qualquer causa, né, Márcio? Em qualquer causa. Estou trabalhando também muito com mulheres que sofrem violência doméstica, enfim, todas as causas. Em qualquer causa, a gente tem que se responsabilizar, não dá para olhar e ficar calado, a gente tem que fazer o nosso papel. Né? Exato. Querido, um prazer, sucesso no Pride Bank, vou dar uma navegada lá também, vou virar cliente lá, hein? Então, já que não tem... Vamos lá, logo tem novidades, a gente está vindo com um monte de coisa nova, logo vem bastante coisa, porque a nossa ideia é justamente essa, é ser um ecossistema de produtos e serviços pensados para a comunidade e para quem é aliado da comunidade. Show, tamo junto. Um beijo grande para você, querido. Sucesso. Beijo, Sandra. Tchau. Muito sucesso. Tchau.